Amados irmãos, boa noite, graça e paz, desejando aqui que você esteja bem, juntamente com os seus, sentindo a presença de Deus, e sejam bem-vindos para esse tempo de culto e de adoração ao nosso Deus, nesta quarta-feira, neste dia 15 de maio de 2024. As nossas atenções continuam voltadas para o Rio Grande do Sul. Todas as mídias estão mostrando a extensão da tragédia, estão mostrando o quanto aquele povo está sofrendo. Então, não nos cabe nada mais além do que estar orando por eles e, sem dúvida nenhuma, estar contribuindo com aquilo que podemos. No dia 17 agora, uma carreta, os recursos que foram angariados pela Convenção do Estado de São Paulo, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, estará indo para o Rio Grande do Sul, apoiando ali os pastores, as famílias dos pastores, as igrejas desses pastores. Então, se você planejou estar contribuindo com algo, com água, com alimento não perecível, com roupas até, dá tempo ainda de até amanhã, quinta-feira, nós estarmos entregando esses produtos, esses bens não perecíveis, a água e as roupas na convenção, para que cheguem ali no Rio Grande do Sul a nossa participação. Mas os meus olhos estão tocando num texto de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27, dizendo assim: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Quem sabe os nossos irmãos lá estejam sentindo exatamente isso, sentindo, não que isso seja real, mas sentindo o afastamento de Deus, não percebendo os projetos de Deus, os planos de Deus, não percebendo a vontade permissiva do nosso Deus. Quando nós continuamos o texto, ele diz assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? O nosso Deus não está fatigado, ele não está impotente para chegar junto àquele povo, chegar junto, principalmente aqueles que têm a dimensão de Deus um pouquinho mais aguçada, a sua fé no Criador, a sua fé no sustentador, a sua fé naquele que tudo pode. Quem sabe estes estejam, mesmo assim, um pouco entristecidos e um pouco desanimados. Versículo 29, versículo seguinte, nos diz assim: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A nossa oração, amados irmãos, é que os nossos queridos, os nossos irmãos em Cristo, principalmente, estejam percebendo a mão do Criador, mesmo nessas tragédias. O ímpio não entende
talvez e com muita probabilidade não entende a dimensão da revelação de Deus que nos diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que os nossos irmãos estejam percebendo isso e pela fé, mesmo não vendo o porquê, mesmo não vendo que contribuição esta tragédia está dando ao Rio Grande do Sul e a eles mesmos. E a nossa oração é que eles estejam percebendo isto. Nossa função, a nossa ação de longe é estar orando e estar pedindo que o Senhor os guarde, que o Senhor os oriente e os ilumine. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua graça superabunde sobre aquele povo, especialmente sobre o teu povo. Que o teu povo possa estar percebendo que o Senhor não está impotente, não está afastado dessa realidade. O sofrimento do teu povo é o teu sofrimento também, segundo a tua palavra. Que eles possam estar sentindo que a tua mão continua com eles. Ao mesmo tempo, oramos, ó Deus, que as tuas providências em relação ao povo do Rio Grande do Sul seja no sentido de que sejam consolados e que rapidamente possam ter a solução das suas situações, dos seus problemas resolvidos. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível.
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para mais uma reflexão na palavra do Senhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho acerca de confiança. Uma palavra difícil hoje, não é mesmo? De encontrar. Porque nós vivemos um tempo em que a desconfiança, ela paira no ar da modernidade. A desconfiança faz parte dessa geração que nós estamos vivendo. Então a gente vê tanta pirataria, tanta coisa falsa, tanta falsidade ideológica. A gente se depara com tantos enganos subsequentes, são tantos golpes que a gente recebe todos os dias, né? As pessoas estão cada vez mais sendo treinadas a desconfiar o tempo todo. E a gente está vivendo um tempo em que a gente precisa desconfiar o tempo todo. De uma mensagem, de uma palavra, às vezes de uma notícia que a gente escuta aí na era da fake news, não dá para você confiar em tudo que ouve. A gente está o tempo inteiro sendo treinado a desconfiar. Né? Chegamos a um ponto em que a sociedade que vivemos hoje, ela parte do princípio que todos estão errados. Então nós precisamos provar o tempo todo a nossa honestidade quando fazemos algum negócio, não é assim? A gente tem que estar o tempo inteiro provando que você é honesto, que você é correto, porque todo mundo desconfia de todo mundo, de todos o tempo inteiro, porque a gente vive um tempo de pirataria, de falsidade, de fake news, de tantas coisas que a gente já não sabe o que é certo e o que é errado. Então, a palavra confiança hoje, ela é uma palavra escassa, uma palavra em que as pessoas hoje não estão muito acostumadas a ouvir. E a gente vai falar da confiança, na verdade, não a confiança para viver em sociedade, né? Não esse tipo de confiança se eu sou uma pessoa confiável ou não, se aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, os meus negócios, se eu transmito confiança a quem faz negócios comigo ou a quem me ouve, se eu transmito ou não tal confiança. Nós vamos falar da confiança em Deus, a confiança em alguém que não falha, em alguém que é perfeito, a confiança em alguém que não precisa provar nada, ele não precisa provar nada, ele é digno e fiel de toda a confiança. E para poder fazer essa pequena reflexão com os irmãos, eu quero meditar no Salmo de número 46. Ali a gente vai ver algumas evidências de uma pessoa que confia em Deus. Se você sair por aí perguntando se as pessoas confiam em Deus, quem acredita que Ele existe vai falar sim, eu confio. Mas falar que confia em Deus e viver uma vida de confiança em Deus em meio a tragédias, em meio a
a tempestades, em meio a tantos problemas, más notícias, não é tão fácil. Mas aquele que aprendeu, de fato, a confiar em Deus plenamente, existem certas evidências, existem certas características que mostram que se eu e você confiamos de fato em Deus. Então fica uma pergunta já de início. Você confia em Deus? Você confia plenamente em Deus? Vamos ver o que o Salmo de número 46 diz. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler este salmo. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo, ele é maravilhoso, né? Esse salmo, ele aqui no começo dele, a gente vê aqui um medo, né? De que a terra repentinamente se desintegre por causa de uma explosão nuclear, porque parece que está falando ainda que a terra se mude e o mar se estremeça, né? Mas o salmista disse que mesmo que o mundo se acabe, mesmo que tudo seja destruído, não precisamos temer. Ele já inicia os primeiros versículos falando sobre isso. Não precisamos temer, mesmo diante de uma total destruição. Ele expressou uma calma confiança na capacidade de que Deus tem para salvá-lo. Este salmo é lindo, é um salmo de confiança. E eu quero destacar, neste salmo que nós acabamos de ler, 7 evidências, ou seja, tem 7 características aqui que mostram se eu confio de fato em Deus, se você realmente confia em Deus. Não aquela confiança, tá? Que eu falei no começo, dos tempos que a gente está vivendo, que hoje você não pode confiar em nada. Você hoje precisa desconfiar o tempo inteiro de tudo que você ouve, de tudo que você escuta, de tudo que você vê, cada mensagem que você recebe, no tempo que a gente está vivendo aí de golpe em cima de golpes, né? De aí pessoas canalhas mesmo, né? Sem escrúpulos, querendo tirar vantagem. Nós estamos aqui neste tempo vivendo a situação dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, e diante de uma tragédia daquela proporção, daquela magnitude que se abateu sobre aquele lugar, a gente escuta falar de pessoas tirando vantagem, né? Pessoas querendo tirar proveito da desgraça do outro. Então você não sabe em quem você pode confiar. E a gente está vivendo esse tempo. Mas a confiança que eu quero falar hoje é uma confiança que todos nós podemos ter, é a confiança em Deus. E essa confiança, ela é caracterizada por algumas atitudes do nosso interior, da nossa vida. A primeira coisa que eu quero falar aqui com os irmãos, que eu quero meditar, está aqui no versículo 7 e no versículo 11. Uma pequena palavra que fala que Deus é o nosso refúgio. Interessante que essa palavra refúgio,
ela vai aparecer no versículo 7, né? Dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois ela vai aparecer de novo lá no versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, refúgio, essa palavra refúgio significa lugar para onde se foge, lugar para onde se escapa. Refúgio tem a ver com asilo, proteção, esconderijo, lugar de segurança, lugar de paz, lugar aonde eu encontro abrigo, aonde eu encontro segurança. Então, a pessoa que confia em Deus, sempre ela procura se refugiar no Senhor. Não é assim? Quando você tem um amigo, quando você tem uma pessoa que você confia, a primeira coisa quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, trazendo aqui para os nossos relacionamentos, você procura aquele amigo, aquela pessoa para você se abrir, para você conversar, para contar uma novidade, para compartilhar um problema, para pedir um conselho, não é assim? E aquele que confia em Deus não é diferente. Aquele que confia em Deus, a primeira pessoa que ele procura é isso, é o Senhor. Ele tem o Senhor como seu esconderijo. Ele tem o Senhor como seu abrigo. Essa palavra refúgio, ela é chave aqui neste salmo, né? E ela já é iniciada no salmo, ela se repete no versículo 7, no versículo 11, e ela é uma palavra-chave, porque Deus, ele é o nosso plano de fuga. Ele é o nosso plano de fuga. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa proteção. Ele é aquele que nos abriga, que nos dá paz. Ele é aquele que nos dá asilo. Ele é aquele que nos dá escape. Então, a pessoa que confia em Deus, que aprendeu a confiar em Deus, tem nele o seu refúgio. Tem nele o seu abrigo, se refugia nele nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de destruição, de caos, de tragédia. Procura no Senhor se refugiar, se esconder, procura no Senhor o abrigo, o esconderijo necessário. O Salmo 91 também vai falar sobre esse esconderijo, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que se refugia, aquele que encontra no Senhor o seu esconderijo, o seu abrigo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que se refugia no Senhor, que se esconde, que se abriga, que tem o Senhor como seu escape, encontrará descanso. A sombra do Senhor descansará. Então, a primeira coisa que a gente aprende neste salmo, além dos 3 primeiros versículos que inicia de que Deus, ainda que haja destruição total, Ele é poderoso para me salvar, para me livrar, eu também aprendo que Ele é meu esconderijo, que Ele é o meu refúgio. Então, quando precisamos, se você precisa de um lugar para fugir, de um lugar para se esconder, fuja e se esconda sempre na presença do Senhor. Amém? Pois quem confia em Deus se refugia no Senhor. Essa é a primeira evidência de uma confiança plena, de uma confiança verdadeira em Deus, que sabe que Ele é a sua proteção, Ele é o seu esconderijo, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu abrigo, Ele é o seu escape, o seu plano de fuga é o Senhor. Segundo ponto que eu quero aqui ver com os irmãos, segunda evidência, está aqui, vamos ler aqui o versículo 2, o versículo 3. Pode deixar aí no Salmo 46 aberto que nós vamos passear sobre os versículos deste Salmo, tá? Então, ó, o versículo 2 e o versículo 3, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, refúgio aparecendo de novo no versículo 1, socorro presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude,
Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Dá aqui um cenário de destruição, né? É o cenário de destruição que a gente vê, que os nossos irmãos lá no sul não tem como não tocar no assunto. Essa mensagem, ela é deste tempo, dessa semana, nós temos aí, nas últimas semanas, a última semana presenciado o sofrimento daqueles irmãos, né, passando ali. Mas Deus está no meio deles, e Deus é o refúgio, o abrigo, o amparo, né? Ainda que haja destruição total, não temeremos mal algum. Uma segunda característica e evidência de quem confia plenamente em Deus, não temer. É aquela pessoa que não teme. Com a confiança plena em Deus, ela tira de nós o medo. Ela tira do nosso coração o pavor, a angústia, o terror, o desespero. Sabe o desespero? O pânico. Não temer. Todas as pessoas têm medo de alguma coisa. Isso é fato. Todo mundo tem medo. Quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho. Aqui fala, ainda que as terras se perturbem, ainda que aconteça tudo isso, não temeremos nada, não terei medo. Então quem confia no Senhor não vive com medo, não vive em pânico, não vive em desespero, o coração não entra em desespero, porque sabe que está sozinho, não está sozinho. Por isso a palavra de Deus, ela traz essa expressão, não temeremos. Na palavra do Senhor, na palavra de Deus, nós vamos encontrar várias vezes a palavra não temas. Não temas. Não temas aparece 365 vezes. Há pessoas que falam que são 366 para o ano bissexto, né? 365 vezes a palavra não temas. Ou seja, é uma palavra por dia o Senhor tem para você, o Senhor tem para mim. Não temas, não temas, não tenha medo para cada dia do ano. Para sabermos que não há o que temer. Porque o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quem confia plenamente em Deus não tem o que temer. Pode até vir a tristeza, o abatimento, aquele friozinho na barriga, sabe? Ele vem, acontece, nós somos de carne e osso, somos humanos e faz parte, às vezes, aquela balançada diante das aflições, diante dos problemas, da angústia. Mas viver em temor, viver em desespero, viver em pânico, em medo constante, não há por que viver totalmente em pânico, porque aquele que confia no Senhor não há o que temer, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém, queridos? Então, uma outra evidência de que se cremos ou não em Deus, se confiamos de fato plenamente no Senhor, não vivemos debaixo do medo. O medo não nos domina. O pavor, o pânico não tem poder, domínio sobre mim, sobre o meu coração. Ele pode até surgir de repente, mas eu tenho o Senhor como meu refúgio. Se eu conheço o Deus a quem eu sirvo, logo, logo, aquele temor, aquela angústia, aquele desespero vai se dissipar, dando lugar à paz, dando lugar ao abrigo, ao asilo, ao refúgio, ao descanso na sombra do Onipotente. Então não há o que temer. Amém? Uma segunda evidência de quem confia plenamente no Senhor é que ele não teme. Não temeremos mal algum, ainda que a terra se mude. Ou seja, ainda que os reinos se abalem, ainda que seja destruição total, ainda que eu esteja debaixo de diagnóstico de morte, ainda que eu esteja totalmente debaixo da destruição, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Então não há por que temer. Amém, queridos?
Então, quem confia em Deus não tem medo, não vive sob o domínio constante do medo, não vive em desespero, em pânico. Uma terceira evidência que eu quero aqui refletir com os irmãos, está no versículo 4, tá? Que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Outra característica de quem confia em Deus e evidência de que eu confio plenamente em Deus é a alegria. É a alegria. Uma pessoa que não tem essa confiança em Deus vive triste, vive assombrada pelo mundo. Está sempre cabisbaixo, está sempre entristecido, com o olhar sem brilho, sem vida, não tem mais alegria. Já quem confia em Deus sempre está alegre, mesmo no meio das dificuldades. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que enfrentam lutas terríveis, como com problemas de saúde graves ou cuidando de parentes enfermos, acamados, e mesmo assim vivem sorridentes, porque confiam em Deus. Eu conheço pessoas que vivem uma batalha terrível, mas eu sempre vejo a pessoa feliz, contente. Estou passando dificuldade, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que faz. Já vimos, assim, bastante pessoas com limitações físicas, com problemas de saúde. Às vezes nasce com um problema ali genético. E a gente vê essas pessoas numa superação sobrenatural. Alegre, feliz. Às vezes perdeu um braço, perdeu uma perna. Perdeu a mobilidade, mas não perdeu a alegria de viver. E muitas vezes nós que andamos, temos boa saúde, temos 2 braços, temos duas pernas, não temos nenhum problema, nenhuma limitação física, vivemos tristes, vivemos abatidos, não há alegria. Então, querido, nunca deixe que o mundo roube esta alegria que há em você, porque este é um fruto do Espírito Santo. Aquele que confia plenamente em Deus, mesmo que ele esteja passando por lutas, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, porque é um fruto do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força, em Neemias 8:10. Então, mesmo que você esteja enfrentando lutas, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, não deixe que ela roube de você a alegria de viver. A alegria que vem do Espírito, a alegria que vem da confiança plena em Deus, da certeza, a alegria que vem de estar refugiado nos braços do Senhor e saber que Ele é a tua proteção, que Ele é a tua paz, Ele é a tua alegria. Amém? Então, quem não tem essa confiança plena em Deus, vive desanimado e fraco, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, se você hoje está meio fraco, se você hoje está meio triste, alegre o teu coração, alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa é a evidência de que nós, de fato, confiamos no Senhor. É que não permitimos que a tristeza, o abatimento, o desânimo faça morada em nosso espírito. E que a gente ande constantemente com o semblante caído, com tristeza, com o olhar baixo, com o olhar sem brilho, sem vida. Porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Não há então do que temer. Se não há o que temer, eu posso me alegrar sim no Senhor. Então há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Essa alegria é como um rio que sai do trono de Deus, é a alegria que vem do Senhor. A alegria que vem do Senhor, ela não depende de circunstâncias. A alegria que vem de Deus, ela não depende de estar tudo bem.
ela não depende de eu não ter nenhum problema. Ela vem de Deus, ela emana da cidade de Deus, do trono de Deus, que traz alegria, que traz conforto, que traz paz ao coração. Amém? Então, alegre-se no Senhor. Se você confia em Deus, sabe a pergunta que eu fiz lá no começo? Você confia em Deus? Então se alegre. Se alegre no Senhor. Saiba que Ele é teu refúgio. Saiba que não há o que temer, que seja o que for que você esteja passando, Deus passa com você. Então pode se alegrar, porque a alegria é um fruto do Espírito. E esta alegria, ela vem de Deus. Ela não vem do que você está vivendo, do que você está passando, porque tudo é passageiro. Amém? A nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o eterno peso de glória do Senhor, que há de ser revelado em nós. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Amém? Então, pode se alegrar em Deus, porque essa é a evidência de que, de fato, você confia plenamente no Senhor. Uma outra evidência, nós vamos ler aqui o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim, 5, 6. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se esbraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Eu quero pegar aqui a primeira frase aí do versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Não será abalada. Queridos, a palavra que eu uso aqui para esses dois versículos é a palavra firmeza. Deus está no meio dela, não será abalada. Uma outra evidência da vida que recebeu do Senhor, a alegria que vem da cidade de Deus, do trono de Deus. Essa pessoa não será abalada, ou seja, firmeza. E uma coisa que nós... Vou tomar uma água aqui. Uma coisa que nós, seres humanos, somos, o ser humano, ele é incoerente. Nós somos muitas vezes incoerente, contraditório, e além de sermos inconstantes, né? Nós somos seres inconstantes. As pessoas, elas se tornam frágeis, volúveis a cada dia mais devido à massificação da sociedade, onde os valores, eles são passageiros. Então hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu confio até a última gota do meu sangue. Amanhã eu já não confio, já estou duvidando, já não estou mais tão firme como eu estava ontem. Então as pessoas, elas são inconstantes. As pessoas hoje, elas são incoerentes. Se começa algo, não termina. Nós temos essa tendência, né? O ser humano é assim. Nós somos inconstante o tempo todo, né? Há um alto e baixo na nossa vida o tempo todo. Então as pessoas são volúveis. E a cada dia mais, no tempo que a gente está vivendo, essa massificação da sociedade, onde os valores são passageiros, tudo é efêmero, tudo é inútil, né? Tudo não tem valor. Então, as pessoas, por causa disso, não são firmes nas suas convicções. Não são firmes nos seus propósitos, não são firmes nos seus votos, na sua crença, na sua fé em Deus. Então, uma das evidências de uma pessoa que confia em Deus é o seguinte: ontem ela confiava, hoje ela não confia mais. Não, ela confiava ontem, ela confia hoje, e se amanhã piorar, vai continuar confiando, porque a firmeza e a constância, ela é evidência e característica de uma vida que confia plenamente em Deus. Então, firmeza
firmeza. Aquele que confia no Senhor não será abalado, porque Deus está no meio dela. Deus está no meio dessa cidade, dessa paz, dessa alegria, desse refúgio. Se você fez do Senhor o seu refúgio, você pode ter convicção, você pode ter uma fé firme, uma fé baseada num Deus que é poderoso, um Deus que é refúgio, é paz, é tranquilidade, é tudo que nós precisamos. Então, queridos, a palavra firmeza é uma outra característica. Você confia em Deus? Se você confia em Deus, então você é uma pessoa que tem essa característica de firmeza, de constância nas promessas, na palavra, naquilo que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Deus é fiel, queridos, para cumprir a sua palavra. E se Ele é o nosso refúgio, e se Ele é a nossa fortaleza e socorro presente na hora da angústia, eu posso estar firme todos os dias, independente da situação. Se está bom, se está ruim, eu permaneço firme. Meu coração estará firme no Senhor, firme em Deus. Às vezes nós, como eu falei no início, a gente vive um tempo onde a desconfiança paira, né, no meio da modernidade de hoje, mas isso com Deus não há nem sombra de dúvida, de variação. Deus, ele é fiel na sua palavra, nele você pode confiar, nele você pode ter firmeza, ter constância. Amém? Então, a firmeza e a constância é uma evidência de quem confia plenamente em Deus. Agora a gente vai ler aqui o versículo de número 8, que é uma outra evidência aqui. Quando o Senhor fala, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Gratidão, contemplar as obras do Senhor. Uma outra evidência que nós podemos ver aqui dessa confiança plena em Deus é a gratidão pelas obras do Senhor, por aquilo que Ele tem feito na terra, por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele tem feito por você, por mim. A gratidão. O salmista demonstra tanta confiança em Deus que ele faz um convite. Ele convida as pessoas, olha, vinde, venham ver as obras do Senhor, o que Ele tem feito na terra. Vem ver o que Deus está fazendo. Vem ver o que Deus fez hoje por você, o que Deus está fazendo na terra. O que Deus fez através de Cristo lá na cruz do Calvário, o que Deus já fez pela sua salvação, pela sua vida eterna. Venha ver. Por isso nós precisamos reconhecer o poder de Deus, queridos, e testemunhar suas maravilhas em nossa vida. E isso é ser o quê? Grato. Reconhecer o que Deus fez e o que Deus faz é ser grato. Então, a gratidão, ela faz parte, ela está presente sempre na vida daquele que confia em Deus. Às vezes você pode dizer, eu estou com tantos problemas, tenho orado, não tenho muito ao que agradecer. Que às vezes a gente acha que a gratidão ela deve ser somente nas coisas grandes, né? Só quando eu recebo um milagre, quando eu recebo uma cura miraculosa, ou quando algo extraordinário acontece. Deus age nas mínimas coisas, queridos. Nós podemos ser gratos a Deus pelas obras dele na terra, por aquilo que ele tem realizado dia a dia na nossa vida, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando alimento, nos dando o pão de cada dia, nos dando família, nos dando filhos, nos dando netos, nos dando paz, nos dando segurança. Enquanto muitos estão sofrendo, eu estou segura. Enquanto muitos estão doentes, desenganados, eu tenho saúde, eu tenho paz. Há tantos motivos pelos quais nós precisamos e devemos agradecer a Deus a cada dia e reconhecer e atender o convite do salmista. Vinde contemplar. Quando começamos a contemplar as grandezas de Deus, as obras de Deus,
nas mínimas coisas, nós percebemos o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele cuida de nós. Quando nós pensamos nos livramentos que Deus nos dá, sempre, diariamente, ainda mais no tempo que a gente vive, como eu falei no início, de tanta falsidade, de tanta violência, de tanta coisas acontecendo pelo mundo. Então, queridos, a gratidão é marca daquele que conhece e confia plenamente no Senhor. Amém? Ser grato. Isso, tudo que eu falei, nós devemos ser gratos por tudo que Deus tem feito por nós. E o versículo 8 aqui fala sobre isso. O salmista faz este convite. Seja grato a Deus pelo que Ele fez hoje pela sua vida. Seja grato a Deus por este momento de reflexão na palavra do Senhor. Seja grato a Deus por você estar aqui ouvindo a palavra dEle. Seja grato a Deus por tudo, por exatamente tudo o que Ele tem feito por você. Amém? Então a gente vai aqui para um outro versículo, numa outra evidência que eu vejo aqui do Salmo 46, o versículo 9. Depois o versículo 9 vai falar assim, olha. O versículo 8. Vinde contemplai, ou seja, as obras do Senhor, gratidão, um convite a contemplar, a reconhecer as obras do Senhor que Ele faz na terra. E depois ele diz, o salmista, Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Ou seja, está falando que Ele é quem põe fim, põe termo à guerra. Então, paz. A gente pode aqui trazer uma outra evidência para esse versículo, traduzido como a palavra paz, que é o oposto da guerra, né? Quando Deus acaba com a guerra, a paz. Então, paz. A paz, ela é evidência na vida de quem conhece. Quem confia em Deus vive em paz. Quem confia em Deus não tem o que temer. Quem confia plenamente em Deus tem a paz que excede o entendimento. Tem a paz de Deus no coração. Ou seja, consegue viver em paz, sabendo que o amanhã pertence a Deus. Sabendo que amanhã Deus cuida. Sabendo que o futuro está nas mãos do Senhor. Sabendo que eu não posso acrescentar um côvado à minha estatura, que eu nada posso fazer. Eu tenho paz. Eu tenho paz em Jesus. Então, quando confiamos em Deus, nós não precisamos nos armar contra os outros. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. São elas que correm atrás de nós. Podemos nos desarmar, viver em paz. Não precisamos entrar em desespero. Mesmo no meio das dificuldades, podemos dizer que temos a paz do Senhor. E nós que conhecemos o Senhor, nós cristãos, temos o hábito de nos cumprimentar, dizendo até, né, a paz do Senhor Jesus. Por quê? Nós damos a paz do Senhor Jesus, porque a paz, ela é evidência daquele que confia plenamente em Deus. E a paz também é um fruto do Espírito, segundo Gálatas, no capítulo 5, a partir ali do versículo 22. A paz é um fruto do Espírito, a paz do Senhor, que é maior que qualquer outra paz passageira do mundo. As outras pazes do mundo são passageiras, a guerra aqui, a guerra ali, de repente explode uma guerra num outro lugar, que está em paz, que está sossegado, de repente uma cidade está tranquila, aí vem uma enxurrada, vem chuva, vem terremoto, e fica ali uma destruição total, e ali acaba com a paz, vem a guerra. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é que traz a paz. E essa paz, ela não é essa paz da ausência de guerra, da ausência de dificuldade. Não é a paz da ausência de problema, é a paz que nós recebemos de Deus mediante a esses problemas, mesmo estando no meio da fornalha, mesmo estando passando por provação, por lutas, por dificuldade. A paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá.
Jesus diz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, porque a paz do mundo ela é passageira. A paz que o mundo dá, ela passa. Mas a paz que vem de Deus, ela é eterna, ela é duradoura. E ela não pode ser roubada, ela não pode ser tomada. É a paz daquele que confia em Deus. Então, se você confia plenamente em Deus, você tem paz. Você tem paz. E se você tem essa paz, você pode dar essa paz. Você pode promover essa paz com a sua vida, com as suas palavras, com seus conselhos. Você pode transmitir essa paz, porque não é a paz do mundo. Amém, queridos? Então, a paz. Deus é quem faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Eu vejo Deus fazendo isso muitas vezes no meu coração, sabe? Quebrando a lança, queimando os carros no fogo, quando eu vejo que o meu coração está borbulhando, quando o meu coração, às vezes, quando as aflições da vida, o meu coração está querendo guerra, está querendo, sabe, explodir, Deus vem e faz isso, faz cessar. Vai cessar a guerra e vai entrando a paz. Aquela paz que vem de Deus. Aquela paz que silencia as vozes do mundo, sabe? Aquela paz que silencia, que faz o seu coração calar, que faz a sua mente sossegar e repousar, que faz você voltar para o refúgio, para o abrigo, para o asilo, para a sombra do Onipotente e descansar à sombra dele. Então, queridos, a paz é uma evidência de que você de fato confia, de que nós de fato confiamos em Deus. Amém? E por último aqui, o versículo 10, o famoso versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Ou em outra versão vai dizer assim, parem de brigar, parem de falar, fiquem quietos. Fiquem quietos e saibam vocês que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então não há por que viver em guerra. Quando o Senhor fala que aquietai-vos e sabei que sou Deus, eu vejo a palavra tranquilidade. Tranquilidade. Aquietem, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Deixe de lado a agitação. Deixe de lado o desespero. Fiquem tranquilos. Tranquilidade. A tranquilidade é evidência de quem confia de fato no Senhor. A tranquilidade é uma das características daquele que confia, que aprendeu a confiar plenamente no Senhor. O ser humano não foi criado para viver sob constante pressão, como nos dias atuais, como a gente vive hoje. Não fomos criados para isso, para viver sob essa pressão. Já estamos, às vezes, com compromisso, né? Agendado para o mês inteiro, para o ano, para o resto do ano, para o segundo semestre. Às vezes a nossa agenda já tá lotada até janeiro do ano que vem, para o próximo ano. Já estamos, às vezes, com acúmulo de conta para pagar a perder de vista, não é? E é uma pressão. Isso é uma pressão que a gente vive. De boleto para pagar até o próximo ano. Até anos, né? Para quem aí fez um grande financiamento de casa, de apartamento, enfim. Coisas essenciais para a vida, claro, mas é uma pressão. Mas é uma pressão constante, é uma preocupação constante. E nós não fomos criados para isso, né? Então, o Senhor fala, aquietai-vos, porque eu conheço o amanhã. Eu sei do amanhã. Eu sei daqui o que vai acontecer no segundo semestre. Eu serei exaltado na terra. Eu serei exaltado. Então, fiquem tranquilos, sossegai.
E queridos, porque nós não podemos acrescentar nada, um côvado, um dia, um segundo, um instante ao curso da nossa vida. Então, a palavra do Senhor, lá em Mateus 6, ela fala que basta cada dia o seu mal, e o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu mal. Então, nós vivemos sob essa pressão. E o salmista fala aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, querido, tranquilidade, aquietem-se. Quando confiamos em Deus, sabemos, claro, que passamos por tempestades, claro que a gente passa. Mas temos um Deus que é muito maior e que pode apenas com uma palavra trazer a bonança, trazer a paz, trazer a calmaria, trazer essa tranquilidade que a gente está falando. Então, queridos, procure acalmar o seu coração em oração na presença de Deus para receber dele essa tranquilidade que só Deus pode dar. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, porque a paz que excede todo entendimento, como diz lá em Filipenses, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Então, a tranquilidade. Quem confia em Deus tem tranquilidade. Então, muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus. Falar, eu confio em Deus. Mas você vê que a confiança em Deus ela é evidenciada. Mas nas horas difíceis, às vezes, se desesperam. E é normal, é natural do ser humano. Então, para aprender a confiar mais em Deus, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa aprender, primeiro, buscar refúgio no Senhor em todo tempo. Segundo, nós precisamos aprender, não temer, sabendo que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia. Precisamos aprender a buscar a alegria no Senhor, que nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos nos firmar na rocha que é Cristo. Temos que deixar de lado a desconfiança, a inconstância. Eu preciso confiar hoje, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, mês que vem, e assim sucessivamente, até o dia que estaremos com o Senhor para sempre. Ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas. Precisamos sentir a paz que vem de Deus ao nosso coração. E por último, ficar tranquilo descansando no Senhor. Amém? Então, querido, procure confiar mais em Deus. Agora voltamos para aquela pergunta lá do início. Você confia em Deus? Você confia em Deus plenamente? Você acha que esse Deus, ele é digno da nossa confiança? Ele é digno da nossa confiança plena, a ponto de estarmos diante da destruição? A gente confiar de que ele é poderoso para nos salvar, para nos livrar, para nos dar o livramento, para nos erguer, nos levantar, assim como eu sei que ele fará com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, não tenho a menor sombra de dúvida disso, que o Senhor há de levantar, o Senhor há de restaurar, o Senhor há de dar paz, dar tranquilidade, de dar alegria, o Senhor há de fazer nova todas as coisas. E você crê dessa forma? Então, se você crê, continue crendo. E se você tem tido dificuldades de crer no Senhor, procure confiar mais em Deus. Amém? Nele você pode confiar, como diz a canção. Ele é plenamente confiável. Nosso Deus, ele não faz parte daquele início que eu falei do tempo que a gente está vivendo hoje, que hoje a gente não sabe em quem pode confiar. Mas em Deus você pode confiar. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração, o seu dia, o seu amanhã, a sua ansiedade. Entregue tudo ao Senhor e confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por mais um momento de reflexão na tua palavra. Pai, é bem verdade que muitas vezes vacilamos
na nossa confiança em Ti, Pai. Muitas vezes, Senhor, permitimos que o medo, a ansiedade, a falta de paz, muitas vezes somos ingratos, ó Deus, muitas vezes somos desesperados, muitas vezes buscamos refúgio em outras coisas, em organizações, em hábitos, ó Deus, e muitas vezes até em coisas que o Senhor abomina, Deus, e muitas vezes não buscamos o refúgio no Senhor. Pai, nos ajuda, nos ensina a confiar no Senhor em todo o tempo, nos ensina a exercer a confiança plena, Pai, no Senhor, somente no Senhor, descansar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma somente no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. E nos ensine a cada dia mais confiar no Senhor. E ajude, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, Senhor, que estão vivendo tempos de destruição, de angústia, de dor, que aqueles irmãos, Pai, que aquelas pessoas que foram ali vitimadas, Senhor, que sofreram com aquelas enchentes, que perderam tudo, perderam entes queridos, perderam tudo que conquistaram na vida, possam encontrar no Senhor a paz, a tranquilidade, a gratidão, a alegria, possam se refugiar, se abrigar no Senhor, Pai, e que eles possam ver o livramento, a salvação, a restauração e a restituição do Senhor na vida deles, ó Pai, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Assim, Deus, como igreja, nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Boa noite. Fiquem na paz do Senhor. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo, mas conto com teu amor.
minha vida. Que glória tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. E com esta canção nos despedimos mais uma vez e nos encontraremos no próximo domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite a todos. Que o Senhor esteja dando tranquilidade e dando paz, não só para nós, mas também para os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todos e um bom descanso.